Primeira aula do curso de Geometria Plana para o concurso de Fuzileiros Navais. Na parte de Geometria Plana, ele cobrou aqui no edital elementos primitivos, segmento, semi-reta, semiplano e ângulo. Soma das medidas dos ângulos, cobrou um monte de coisa. A gente vai ver tudo isso. Só o que realmente vai cair na prova, só o que realmente importa para esse concurso. Essa parte de geometria plana é bem tranquilo de fazer. O que cai na prova de geometria plana, a primeira coisa que cai na prova é isso aqui, ó, essa parte de ângulos. A gente tem que entender os tipos de ângulo, como soma o ângulo, como multiplica, ângulos que são iguais, que são complementares, que um complementa o outro, que um suplementa. A gente vai ver tudo isso. Ângulo é a medida de algo que é composto por duas semirretas. Semirreta é isso aqui, ó. Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo esse tracinho aqui com uma seta para lá? Ele começa aqui e vai para lá. Tem uma seta para lá. Começa aqui e vai para lá. Isso aqui é chamado de semirretas. Semirreta. Isso aqui é chamado de reta, ó. Tem uma setinha para cá, tem uma setinha para lá. Ela vai infinito para lá e vem infinito para cá. É chamado de reta. Quando ela tem uma origem, vamos dizer que é a origem, vou botar um O aqui, O de origem. Isso aqui é a origem. Então ela tem um início. E o final dela, ninguém sabe, que ela é infinita para o final. Então um ângulo é aquela medida que é formada por duas semirretas partindo da mesma origem. Vamos dizer que eu peguei o lápis e risquei aqui uma semirreta. Olha aqui, ó, uma semirreta. A origem dela é aqui, esse pontinho aqui. Risquei essa semirreta. Aí eu peguei o lápis de novo, parti da mesma origem e risquei outra semirreta. Vejam, vou chamar uma de R e outra de S. E a origem das duas é o O. Chama O de origem. Existe uma semirreta OR, eu vou representar ela aqui, ó. Existe uma semirreta, eu vou fazer assim, ó, OR, e existe, deixa eu ajeitar isso aqui, vou escrever a mesma coisa de novo. Existe uma semirreta chamada OR, que representa assim, ó, OR com uma semirreta pequenininha em cima. E existe outra semirreta chamada OS. Observe que as duas semirretas têm origem, não querendo ser redundante, mas têm origem na mesma origem. A origem das duas parte do mesmo ponto. Quando isso acontece, quando existe duas semirretas partindo da mesma origem, é formado um ângulo, que é justamente isso aqui, ó. Essa medida aqui, esse pedacinho aqui, ó, essa abertura aqui, ó, é chamada de ângulo. E aí o ângulo vai ter vários tipos de tamanho. Observe isso aqui. Esse tamanho aqui é o tamanho de um ângulo. Vamos dizer que as duas canetas aqui são duas semirretas. Juntou aqui, ó, formou um ângulo. Eu poderia deixar elas assim, ó, seria um ângulo também, só que menorzinho. Ou eu poderia deixar elas assim, seria um ângulo também maior. Ou poderia deixar ela assim, ó, que seria um ângulo maior ainda. Então o que é que eu tenho que entender aqui de início? O ângulo é aquela medida formada por duas semirretas que partem da mesma origem. Então isso aqui é um ângulo. Entendido isso, a gente vai começar o que realmente vai cair na prova. Isso aqui foi só para entender o que é ângulo. A gente vai começar a ver ângulo.
Então a gente já sabe o que é um ângulo. Um ângulo é aquela medida determinada por duas semirretas. Agora existem alguns tipos de ângulo. Eu mostrei aqui, ó, a depender do tamanho. Tem um ângulo desse tamanho aqui, aí tem um maiorzinho, aí tem um maiorzinho, tem um maiorzinho. A depender do tamanho do ângulo, ele tem um nome. Se esse ângulo for menor do que 90 graus, então para entender isso a gente tem que entender o que é um ângulo de 90 graus. É aquele ângulo que é formado por duas semirretas partindo da mesma origem. Lógico, o ângulo é formado por duas semirretas que partem da mesma origem. Porém, uma está na vertical. Eu vou desenhar ela aqui. Ó. Uma está na vertical. Vamos dizer que isso aqui é uma semirreta. Vou chamar de L. Semirreta L. E aqui a origem eu vou chamar de O. Vou fazer de outra cor aqui. E aqui é outra semirreta, eu vou chamar essa semirreta aqui de P. Observe duas semirretas, uma é L e a outra é P, porém partindo da mesma origem. E além disso, uma está na vertical e outra na horizontal. Quando isso acontece, forma-se um ângulo de 90 graus. E é representado assim, ó, por esse desenho aqui. Então, o que é um ângulo de 90 graus? É isso aqui, ó, é chamado de ângulo reto. Toda vez que eu disser que um ângulo vale 90 graus, vocês têm que entender que é a mesma coisa de eu dizer que ele é um ângulo reto. Então, um ângulo de 90 graus é um ângulo reto e é representado por esse desenho aqui. Vou fazer ele aqui embaixo de novo. Toda vez que vocês virem isso aqui, ó, isso é chamado de ângulo reto. Tanto que, quando a gente for estudar triângulo, a gente vai ver que... O que é isso aqui? Não é um triângulo? 3 lados? E um dos ângulos desse triângulo vale quanto? 90 graus. Por isso que é chamado de triângulo retângulo. Porque um dos ângulos vale 90 graus. E o retângulo vem de ângulo reto. E ângulo reto é a mesma coisa que 90 graus. Então... Quais são os tipos de ângulo? Os tipos de ângulo é determinado pelo tamanho da abertura desse ângulo, pelo tamanho. Se essa abertura for menor do que 90 graus, que eu representei aqui, ó, vejam. Se 90 graus teria que ser assim, ó, 90 graus teria que ser assim. Eu fechei um pouco, ó. É para ser assim? Eu fechei. Então, é menor do que 90 graus. Toda vez que um ângulo for menor do que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Toda vez que o ângulo for igual a 90 graus, é chamado de ângulo reto. E toda vez que esse ângulo for maior do que 90 graus, é chamado de obtuso. Eu escrevi aqui, ó, ângulo agudo. A abertura dele, a abertura desse ângulo aqui, é menor do que 90 graus. O ângulo reto significa que a abertura é exatamente igual a 90 graus. E o ângulo obtuso significa que o ângulo é maior do que 90 graus, porém menor do que 180. Quando a gente chegar aqui, a gente vai ver quais são os tamanhos desse ângulo. Mas observe que aqui, ó, se ele fosse 90 graus, seria assim, ó. Se fosse 90 graus. Seria assim, ó. Mas veja que ele abriu um pouco mais, ou seja, ficou maior do que 90 graus. É chamado de ângulo obtuso. E o ângulo obtuso é aquele ângulo maior do que 90 graus, porém menor do que 180. A gente vai ver como é o ângulo de 180 do outro lado. Os ângulos também são determinados de acordo com o seu tamanho pelo nome de complemento, suplemento e replemento. Muitas vezes ele vai falar assim: qual o complemento do ângulo de 10 graus? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Olha a pergunta que cai na prova. Qual o complemento do ângulo de 10 graus? Ou pode cair assim: qual o suplemento do ângulo de 175 graus? Ou pode cair assim:
Determine o replemento do ângulo de 320 graus. Essa que cai na prova. Agora, o que é isso? Complemento, suplemento e replemento. Ângulos complementares ou ângulo complementar. O complemento de um ângulo, complemento, grave esse nome, o complemento de um ângulo. É o que esse ângulo falta para chegar a 90 graus. É aquele que é a soma da 90 graus. O que é o complemento de um ângulo? É o que falta para chegar a 90 graus. Vamos dizer que tu tem um ângulo aqui de 50 graus. Qual o complemento dele? É o que falta para chegar a 90. Então, qual o complemento dele? Se já tem 50 para 90, falta 40. Então, eu posso dizer que o ângulo 50 e 40 são ângulos complementares. Qual o ângulo complementar de 50? 40. Poderia também ser assim. Qual o ângulo complementar de 85 graus? O ângulo complementar de 85 graus é... Não é o que falta para 90? Então falta quanto? Falta 5. Então o ângulo complementar de 85 graus são 5 graus. Entenderam? O ângulo complementar é aquele que falta para chegar a 90. O que é o ângulo suplementar? Olha o nome, suplementar. 180. Suplementar é aquele ângulo que a soma dele dá 180 graus. A soma desse ângulo, o que falta para chegar a 180? Digamos que você tem um ângulo aqui de 100 graus. 100. Qual é o suplemento desse ângulo? O suplemento não é o que falta para chegar a 180? Se tem 100, então falta 80. Outro exemplo. Qual é o suplemento do ângulo de 30 graus? O suplemento é aquele que falta para chegar a 180. Se eu estou em 30, o que é que falta para chegar em 180? 150 graus. Então, o suplemento é o que falta para chegar a 180. Revisando novamente, o complemento é o que falta para chegar a 90. E o suplemento é o que falta para chegar a 180. Eu vou colocar aqui 90 para vocês saberem que é o que falta para chegar a 90. Eu vou botar aqui 180, que é o que falta para chegar a 180. E qual é o outro ângulo? É o ângulo replementar. O ângulo replementar é aquele que falta para chegar a... Se um é 90, o outro é 180, o outro é 360. Deixa eu fazer de azul. É o que falta para chegar a 360 graus. Qual o replementar do ângulo de 300 graus? O replementar é o que falta para ele chegar a 360. Então, se eu estou em 300, para 360 falta 60. Qual o replementar do ângulo de 200 graus? O replementar. Se o replementar é o que falta para chegar a 360, se eu estou em 200 para 360, falta 160. Então, a gente entendeu o que são ângulos complementares, suplementares e replementares. A gente vai ver como é que isso cai nos concursos. Mas cai assim mesmo. Qual o complementar do ângulo de 35 graus? É assim que cai. Eu fiz alguns exemplos aqui, ó. Qual é... A pergunta aqui seria assim, ó. Essa pergunta aqui seria assim, ó. Qual é o complemento do ângulo de 10 graus? Qual o complemento desse ângulo aqui? Não é o que falta para chegar a 90? Então, x, que é o que eu quero saber, que é o complemento, mais 10 graus dá 90. Eu vou passar os 10 graus para o lado de lá. Ele está positivo, quando vai para o outro lado da igualdade fica negativo. Então, x é igual a 90 menos 10 graus. 90 graus menos 10 graus. Então, x é igual a
80 graus. Então, qual é o complemento do ângulo de 10 graus? 80 graus, que é o que falta para ele chegar a 90. Esse outro exemplo aqui. Qual é o suplemento do ângulo de 100 graus? O que é o suplemento de um ângulo? É aquele valor que falta para esse ângulo chegar a 180. Então ele perguntou qual é o suplemento do ângulo de 100 graus. Se eu estou em 100 graus, para 180 falta 80. Mas como é que monta essa conta? Assim, ó. Qual é o suplemento? Tu sabe qual é o suplemento? Não, chama de Y. Eu poderia chamar de qualquer letra, mas já que aqui eu coloquei X, aqui eu mudei a letra, mas poderia ser qualquer letra. Qual o suplemento do ângulo de 100 graus? Y mais 100 igual a 180. Eu vou passar o 100 graus para lá. Quando passa para o outro lado da igualdade, troca-se o sinal. Então, Y é igual a 180 menos 100. 180 menos 100 dá 80. Claro, qual o suplemento do ângulo de 100 graus? Suplemento não é aquele que falta para chegar a 180. Se já tem 100, falta 80. O último exemplo aqui. Qual o replemento do ângulo de 260 graus? O que é o replemento de um ângulo? É aquele valor, é aquele ângulo, aquele tamanho que falta para chegar a 360 graus. Se eu já estou em 260, para 360 falta 100. Então, qual o replemento do ângulo de 260 graus? É o que falta para eu chegar a 360. Se eu já estou em 260, falta 100. Então faz assim, ó, passa 260 para lá. Z é igual a 360 menos 260. Z é igual a 100. Entendeu isso aí? Vou mostrar aqui alguns tipos de ângulo. Alguns valores de ângulo. Já entendeu o que é um ângulo? Já viu que o ângulo é formado por duas semirretas e tal? A gente já sabe o que é isso. Quando a gente vê esse desenho aqui, que desenho é esse aqui? Como é que se chama esse desenho aqui? Eu posso chamar assim, ó. Esse desenho aqui são duas retas. Duas retas, como assim duas retas? Dois traços assim, ó. Duas retas. Dois traços. Ou. Dois traços cortados por outro traço. Eu fiz dois traços assim na horizontal e cortei por outro traço na diagonal, vamos dizer assim. Ou seja, que desenho é esse aqui? É dois traços cortados por um traço. Ou, para ficar mais bonito, chama assim, ó. Que desenho é esse? São duas retas. Eu vou chamar uma de R e outra de S, ó. Reta R e reta S. São duas retas cortadas por uma transversal. Imagine uma rua. Tem um bairro lá, existe duas ruas. Existe essa rua aqui e existe essa rua de cima. E existe uma rua que corta ela assim na diagonal. São duas ruas cortadas por uma transversal, por uma rua transversal. Então, como é que chama esse desenho aqui? Duas retas cortadas por uma transversal. E ela tem algumas particularidades. Como assim? Observe que foram formados alguns ângulos aí. Foi formado esse ângulo aqui. Foi formado esse ângulo aqui do lado de cá. E foram formados outros ângulos. Mas observe que esse ângulo aqui de cima e esse ângulo aqui de baixo, de dentro, esse daqui eu vou pintar com a mesma cor. Vou pintar da mesma cor aqui, ó. Eu vou chamar ele de ângulo A, ângulo alfa. Vou chamar ele de ângulo A. Observe que esses dois ângulos são iguais e a gente vai entender por que eles são iguais. Eu já adianto que esses dois ângulos, junto com esse ângulo aqui e junto com esse ângulo aqui, são tudo iguais. Também esse ângulo aqui, que eu pintei de rosa,
junto com esse daqui, junto com esse daqui e esse daqui também são iguais. Esse rosa é igual a esse rosa, igual a esse rosa, igual a esse rosa. E esse laranja é igual a esse laranja, que é igual a esse laranja, que é igual a esse laranja. Eu vou chamar esse ângulo rosa aqui, o laranja eu chamei de alfa, eu vou chamar o rosa de beta, vou chamar de B. Então eu posso dizer assim, ó. Esse ângulo alfa aqui é igual a esse daqui de dentro, que é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui. E esse ângulo B é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Mas por que isso? Porque existe uma teoria que os opostos pelo vértice são iguais. A teoria diz que os opostos pelo vértice são iguais. Eu vou voltar para cá, mas para entender isso aqui, vamos para esse ângulo aqui. Vamos para esse desenho aqui. Que desenho é esse? São dois traços cortados, um cortando o outro, no formato de X. Isso aqui é chamado assim, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Observe que esse meio dele aqui, esse centro aqui, é como se fosse a origem. E essa origem forma dois ângulos, que é esse daqui de baixo e esse daqui de cima. Formou dois ângulos que são opostos pelo mesmo vértice. Vamos formar um ângulo aqui. Eu vou formar esse ângulo aqui, ó. Peguei duas semi-retas e formei um ângulo. Aqui é a origem dessas duas semi-retas. Eu vou formar mais um ângulo, usando mais duas semi-retas, porém partindo da mesma origem. A origem aqui, eu vou formar para lá e vou formar para cá. Eu formei mais um ângulo. Esse ângulo com esse ângulo aqui é chamado de oposto pelo vértice. Veja, o vértice é o mesmo. E cada um está de um lado oposto do outro. São ângulos chamados ângulos opostos pelo vértice. E esses ângulos são o quê? São iguais. Todo ângulo oposto pelo vértice, eles são iguais. Então eu posso dizer que esse ângulo aqui, eu vou chamar de P, é igual a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de P também. Porque eles são iguais. São chamados de ângulos opostos pelo vértice. De novo, vou fazer uma bolinha aqui. Eu vou dizer que essa bolinha é o vértice do ângulo. É um vértice. De que ângulo? Desse ângulo que eu vou escrever agora. Vou pegar uma semi-reta para cá e outra para cá. Aí eu vou lá do outro lado, saio do mesmo vértice e formo uma para cá e outra para cá. Observe, foi um ângulo formado para o lado de cá, ó. Um ângulo formado para o lado de cá e outro ângulo formado para o lado de lá. Ó. Formou dois ângulos, saindo do mesmo vértice. E são ângulos opostos. Um está para um lado e outro está para o outro. Ou seja, ângulos opostos pelo mesmo vértice. E todo ângulo oposto pelo mesmo vértice, eles são iguais. Olha aqui, ó. Esse ângulo daqui que foi formado é igual a esse. Assim como esse daqui, esse ângulo daqui, é igual a esse ângulo daqui também. São chamados, esse daqui é chamado de ângulo, vou botar aqui, oposto pelo vértice. Ângulo oposto pelo vértice. E observe que nessa figura aqui foram formados alguns ângulos opostos pelo vértice. Se você conseguir dividir isso aí, você ia dividir assim, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, ia dividir assim, ó. Foi esse ângulo daqui. Depois formou esse ângulo daqui. Deixa eu fazer de outra cor. Depois formou esse ângulo daqui. Depois formou, vou fazer de outra cor aqui, ó. Depois formou esse ângulo daqui. Depois formou, vou fazer de outra cor, esse ângulo daqui, ó. Fazer assim do ladinho. Vejam. São ângulos opostos pelo vértice. Esquece esse pedacinho aqui.
Deixa eu pegar o rosa. Observe. Esse ângulo que foi formado aqui, o vértice aqui, ó, a pontinha do vértice aqui, ó. Ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Eles são opostos pelo vértice. Aqui em cima, ó, esse ângulo aqui é oposto a esse ângulo aqui, ó. São chamados de ângulos opostos pelo vértice. O vértice é aquele ponto de onde sai o ângulo. Então, todo ângulo oposto pelo vértice é igual, por isso que nessa figura aqui, se você não entendeu nada do que eu falei, lembra disso aqui. Visualiza esse desenho e lembra que esse ângulo é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui. E esse daqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Se não entendeu nada, lembra disso aí, que isso aí é que vai cair na prova. Existe também esse ângulo aqui, ó. Esse desenho aqui, esse desenho desse ângulo aqui é chamado de ângulo raso. O ângulo raso é aquele ângulo que vale 180 graus. Se pergunta aqui, qual o tamanho desse ângulo todinho aqui? Esse ângulo todinho é um ângulo que vale 180 graus. Aqui, ó. Observe que esse ângulo e esse ângulo aqui de dentro são opostos pelo vértice, são iguais. Esse de cima e esse de baixo são opostos pelo vértice e são iguais. Porém, a soma desses dois ângulos aqui, ó, do ângulo A com o ângulo B, eu vou colocar aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo B dá 180 graus. Olha aqui, ó, vamos dizer que isso aqui é o ângulo A. Vamos dizer que eu peguei só essa parte aqui, ó, daqui para cima. Essa parte daqui para cima. E escrevi aqui o ângulo A e o ângulo B. E o ângulo B. Ó, o ângulo A e o ângulo B. Ó. Só peguei da de cima e coloquei aqui embaixo. A soma desses dois ângulos aqui, ó, desses dois ângulos, essa medida aqui nesse desenho vale 180 graus. Por que 180 graus? É como se fosse meia volta. Meia volta. Por quê? Porque a gente sabe que uma volta completa, se eu pegar aqui, ó, eu dei meia volta, equivale a 180 graus. Por quê? Uma volta completa, ou seja, quando o relógio dá aquela volta completa, vale quanto? Aqui vale 180, que é só meia volta. E quando é a volta completa, vale quanto? 360, que é uma volta completa. Agora vamos na parte de cálculo com ângulo. Bom, isso aqui é o que vai começar a cair na prova, é isso aqui. Só que na próxima aula a gente vai ver que não vai cair tão simples assim. Aqui a gente está somando só ângulos. É como se fosse fazer uma soma normal. Porém, às vezes ele vai somar grau, minuto e segundo. Nessa parte de ângulo se trabalha com graus, minutos e segundo. Por exemplo, o ângulo tem 10 graus, 15 minutos e 20 segundos. É assim que aparece. A gente vai fazer essa soma aqui só para dar um exemplo de como cai, basicamente. E na próxima aula a gente vai ver como é que cai na prova. Mas aqui, ó, quanto dá 180 graus mais 15 graus? Faz aqui, ó, 180 mais 15. Dá 195 graus. Aqui, 30 graus mais 125 graus. Aqui, ó, 125 graus mais 30 graus. Dá 155 graus. Esse último aqui, 18 graus mais 15 graus mais 2 graus. Estou somando tudo aqui. Vai dar quanto? Dá 5. Dá 35 graus. Aqui é bem tranquilo. A gente só fez o quê? Só fez somar e colocar o símbolo de grau. E o símbolo de grau é esse aqui, ó. Por exemplo, se eu botar o número 10 aqui. Só o 10. Que número é esse? 10. Mas se eu colocar uma bolinha bem pequenininha aqui em cima, aí eu já vou ler assim. Que número é esse? 10 graus. Então, para determinar que aquilo ali é um grau,
eu vou colocar essa bolinha pequenininha em cima do número. Aí eu leio 10 graus. Se fosse um 12, um 20, um 1000, tiver uma bolinha em cima, é grau. Então, terminando essa primeira parte aqui, vamos para a segunda aula.